Imagine dirigir em direção a um cruzamento gigante, daqueles com várias faixas e viadutos sobrepostos, né? Aham, e debaixo de uma chuva torrencial no fim da tarde. Aquela situação clássica. Exato, a visibilidade está péssima, um caos. Daí, de repente, na tela do painel, aqueles arranha-céus enormes que bloqueiam a visão da próxima rua, simplesmente eles se transformam em vidro translúcido. Nossa, isso parece cena de filme de ficção científica. Pois é, mas revela a geometria certinha da via e a faixa exata em que o carro precisa estar, sabe, muito antes de você virar o volante. É uma mudança absurda de paradigma. Com certeza. E é por isso que, na nossa análise aprofundada de hoje, a gente vai investigar como aquele mapinha no nosso bolso deixou de ser só um folheto digital plano. E passou a ser tipo um copiloto hiperrealista movido à inteligência artificial, né? Isso mesmo. Nós estamos dissecando a monumental atualização do Google Maps de 2026. A gente pegou uma pilha de testes práticos, relatórios técnicos e análises do setor para entender essa engenharia invisível que está reescrevendo a nossa relação com a cidade. E vale lembrar para quem está ouvindo que a gente está aqui só para analisar os fatos dos artigos, tá? Como o assunto envolve IA e coleta pesada de dados, a gente não está aqui para defender nenhuma empresa ou julgar as escolhas delas. Perfeito, um aviso super importante. Mas para a gente entender de fato essa ruptura toda, acho que o melhor ponto de partida não é nem a imagem. Não. Por onde a gente começa, então? Pelo cérebro por trás disso tudo. O jeito como a gente pede a informação mudou completamente. Os textos falam muito do novo botão do Gemini e da ferramenta chamada Ask Maps. O fim da era dos filtros. O que é fascinante aqui é que a busca deixou de ser uma filtragem de banco de dados e virou um diálogo mesmo. Né, pensa como era até outro dia. Se alguém quisesse achar um lugar, tinha que falar a língua da máquina. Digitar café, abrir o menu, ticar a caixa de aberto agora, sabe? E ticar a caixa de acessível e depois ficar rolando uma lista infinita de lugares super genéricos. Exatamente. Mas o Ask Maps inverte isso. A máquina é que tem que entender a gente agora. Tem um exemplo nos artigos que eu achei muito real. Imagina que a bateria do celular está em 5% no meio de uma tarde de corrida. Desespero total. Total. Aí a pessoa simplesmente fala em voz alta: meu celular tá morrendo. Onde eu posso sentar para carregar a bateria sem ter que enfrentar fila numa cafeteria? E o sistema entende esse desespero. Tem outro cenário relatado que é tipo: existe alguma quadra de tênis pública por aqui com iluminação decente para jogar à noite? Certo. Vamos desempacotar isso porque a logística para responder isso tão rápido deve ser insana. É assombrosa, para falar a verdade. Para achar essa quadra iluminada, o Gemini não está só dando um Ctrl F nas palavras quadra e luz num site aleatório. Ele faz muito mais que isso, né? Sim, ele faz um cruzamento em tempo real. Pensa que ele vasculha uma base com mais de 300 milhões de locais físicos. Caramba! 300 milhões. Pois é. E aí ele cruza isso com o contexto de mais de 500 milhões de avaliações antigas, procurando menções a jogar à noite ou até a palavra holofotes. E ainda calcula a distância e o horário atual. Só que olhando de fora, alguém pode pensar, é só um assistente de voz glorificado, cuspidor de links. Mas não é. E é aí que entra o histórico pessoal de quem está usando. Sim, o nível de personalização que os testes mostram é absurdo. Tipo, se alguém pede um lugar aconchegante para 4 pessoas às 8 da noite no caminho de casa... O sistema não vai sugerir uma churrascaria barulhenta se a pessoa tiver um histórico de ir em restaurante vegano calmo, certo? Exato. É como ter um guia local de carne e osso sentado no banco do carona que já conhece todos os seus gostos. Essa é a virada de chave, sabe? De pesquisa para diálogo, o aplicativo mantém o contexto da conversa, dá para receber a sugestão do bistrô, reservar a mesa no próprio chat e já iniciar a navegação. Tudo isso sem trocar de aplicativo. Tudo no mesmo fluxo. Aquela coisa chata de abrir o navegador, olhar o cardápio, ligar para lá e depois colar o endereço no GPS, isso meio que acabou. O mapa aprendeu a ser proativo. Certo. Então a gente tem esse cérebro novo, super inteligente. Mas um cérebro precisa de olhos, né? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O segundo grande pilar dos relatórios é a navegação imersiva em 3D. O salto visual dessa atualização. Deixa o mapa bidimensional antigo parecendo tecnologia da Idade da Pedra. Total.
Fiquei chocada além das descrições. Acabou aquela tela plana com linhas coloridas. Agora tem prédio detalhado, relevo, faixa de pedestre no asfalto. Até o estado dos semáforos está lá, renderizado em tempo real. A tela mostra o volume da cidade com uma precisão que a gente só via em simulador de voo ou em jogo de videogame, sabe? O que me leva de volta para aquela história dos prédios transparentes que eu falei na introdução. Quantas vezes a gente não se perdeu porque um prédio gigante não deixava a gente ver a rua que tinha que virar? Muitas. É um problema clássico de GPS. Daí agora, o mapa deixa as estruturas translúcidas para a pessoa poder ver a geometria da via, tipo, através da parede antes da esquina chegar. E o áudio também mudou. Aquela voz robótica falando vire à direita em 500 metros já era. Graças a Deus, nunca sei quanto é 500 metros no meio do trânsito. Pois é, a gente não funciona assim, né? Agora o Gemini olha para o Street View e usa pontos de referência reais. A voz fala tipo, passe por esta saída e pegue a próxima sentido anel rodoviário. Ou vire logo depois daquele prédio vermelho de vidro. Isso é muito mais natural para nossa cabeça. Mas, olha, eu tenho que trazer um questionamento aqui que ficou na minha cabeça enquanto eu lia tudo isso. Manda. O que te deixou intrigada? Pensa bem. Prédios em 3D, semáforo piscando, alerta de clima, esquina transparente. Isso tudo não corre o risco de virar um pesadelo visual? Uma sobrecarga de informação, se diz. Isso. Imagina a pessoa dirigindo no meio de um trânsito caótico, buzina para todo lado e a tela jorrando gráfico super complexo. Isso não vai distrair mais do que ajudar? É uma preocupação super válida. Os desenvolvedores até deram um nome para a solução disso. Eles chamam de cinemática preditiva, junto com um zoom automático inteligente. Espera, como funciona isso na prática? Como o aplicativo sabe a hora de não atrapalhar? Ele mede o nível de estresse da rua, cruzando a velocidade do carro, o trânsito em volta e o quão perigoso é o próximo cruzamento. Tudo em tempo real. Ah, então ele lê o ambiente. Sim. Se o sistema vê que o carro está chegando numa bifurcação horrível e lotada, ele entende que a carga mental do motorista está no limite. Nesse segundo, o ângulo da câmera desce e foca só na faixa certa. E os prédios em 3D? Desaparecem. Todos os detalhes inúteis são ocultados na hora. O sistema corta o ruído e te dá só a decisão crítica. Quando o perigo passa, a visão panorâmica volta devagarinho. Nossa, genial. É a tecnologia gerenciando a nossa atenção de forma atiza. Se conectarmos isso com um panorama geral, a gente vê que é uma mudança de foco enorme. Mas falando em foco, o que me impressionou muito nos artigos foi a parte da acessibilidade. Ah, sim. Porque dirigir um carro não é a única forma de usar a cidade, né? O que acontece com quem nem tá num carro ou tem alguma deficiência visual. O mapa visual não serve para nada nesses casos. Exato. E é por isso que eles integraram a câmera do celular com leitores de tela avançados para quem tem deficiência visual. Como se a câmera virasse os olhos do mapa. Isso. A pessoa aponta o celular para frente e o sistema traduz a rua em áudio direcional. Ele fala exatamente quantos passos faltam para a porta da farmácia ou se tem um obstáculo ali na calçada. Isso é lindo de ver. E os textos também falam muito das novas rotas para cadeirantes, né? Agora o trajeto evita calçada esburacada, ladeira muito forte e escada. Principalmente escada. E tem aquele conceito super legal do efeito rampa, que as fontes mencionam. Uma calçada rebaixada ou uma rota sem escada não ajuda só o cadeirante. Verdade. Ajuda muito quem tá empurrando o carrinho de bebê, ou a galera fazendo entrega com um carrinho pesado, ou até alguém puxando uma mala de rodinha. É um mapa para todo mundo. E a micromobilidade entrou com tudo também. Sabe aquela velha seta azul para quem anda de bicicleta? Foi trocada por Navatars, uns ícones animados de bike. Achei fofo. E o modo ciclista agora prioriza de verdade as ciclovias protegidas, né? Sim, e ainda cruza com dados climáticos microlocais. E não é só falar que vai chover. O sistema entende o relevo da cidade e avisa tipo, foge dessa avenida porque a ciclovia aí tem histórico de alagar rápido depois de temporal. A granularidade dos dados é absurda. Mas, sabe, nem todos são flores. Teve um detalhe nos testes que me deixou um pouco frustrada com a estratégia de mercado deles. Ah, eu acho que eu sei do que você vai falar. O tal do modo de economia de bateria? Esse mesmo. É um recurso incrível que mostra a navegação minimalista direto na tela de bloqueio do celular, gastando quase nada de energia.
Todo mundo que anda a pé pela cidade usaria isso. Mas eles bloquearam, né? Pois é, restringiram essa função inteirinha só para quem comprar os modelos novos do Pixel 10. É uma trava puramente comercial para vender aparelho. E isso levanta uma questão importante sobre a guerra no mercado de tecnologia. A gente olha para esse arsenal todo do Google, IA, mapa 3D, previsão de clima, e parece que eles ganharam o jogo de lavada. Fica parecendo um monopólio inquebrável, né? Mas os analistas mostram que o cenário de 2026 é bem fraturado, na verdade. Como é que as outras empresas estão respondendo a tudo isso? A resposta da Apple, por exemplo, é ir exatamente para o lado oposto. Em vez de uma IA que fica conversando e aprendendo tudo na nuvem, a Apple apostou fundo na privacidade. Ah, o tal do processamento direto no aparelho, o on-device. Os artigos deixam bem claro que o visual deles é super limpo, quase terapêutico, de tão calmo. O design foca na serenidade, e o pulo do gato deles são as rotas preferidas. O iPhone passa semanas aprendendo em silêncio os caminhos que o motorista mais gosta. Tipo, se toda terça eu ignoro a rota mais rápida para passar numa rua com mais árvores ou para evitar um cruzamento chato, ele percebe. Aham. E ele internaliza isso. Sem fazer nenhuma pergunta e sem mandar seus dados para servidor nenhum, ele começa a traçar essa rota como seu padrão. É uma abordagem bem mais silenciosa e respeitosa, mas os relatórios trazem um balde de água fria nessa estratégia quando olham para o mercado global, não é? Um balde de gelo, eu diria. Pega a Índia, por exemplo. O Google simplesmente esmaga a Apple por lá. Domina coisa de 80% a 90% dos usuários. Nossa, mas por que uma diferença tão brutal? Porque esse aprendizado silencioso e privado da Apple funciona muito bem numa rodovia perfeitinha dos Estados Unidos. Mas o trânsito na Índia é o caos em forma de movimento. Claro! Uma feira fecha a rua do nada, a chuva muda tudo, as barracas mudam de lugar, um app estático e privado não tem como prever isso rápido o suficiente. Exato. Para sobreviver num trânsito volátil, você precisa da mentalidade de colmeia. Precisa de milhões de celulares mandando dados para a nuvem o tempo todo para avisar que a rua travou. A privacidade, nesse caso, vira um luxo que o caos urbano não permite. E isso me lembra muito o contexto aqui do Brasil, que os artigos também destacam usando o Waze. O fantasma do Waze, pois é. O Google Maps absorveu quase todas as funções do Waze hoje em dia, né? Absorveu a mecânica, alerta de trânsito, recálculo rápido, mas falta a alma cultural da coisa. Como assim a alma cultural? O engajamento humano, sabe? No Brasil, o Waze é tipo uma rede social de solidariedade no caos do trânsito. A galera tem aquela urgência de avisar os outros que tem um buraco gigante na pista, ou uma blitz escondida. Ah, sim. O pessoal adora dar aquele joinha no alerta do outro motorista. Exatamente. É empatia pura. O algoritmo perfeito do mapa principal não consegue emular essa inteligência coletiva baseada na camaradagem das ruas. É verdade. E no fim das contas, a tendência que os analistas apontam é muito curiosa. Quem tem um iPhone não escolhe um lado só dessa guerra. Acaba usando os dois. A famosa duplicidade. A gente faz muito isso sem perceber, né? A pessoa tá no sofá, abre o Google Maps, usa a IA para achar um café escondidinho, olha a foto do cardápio, lê a avaliação. Mas aí, quando entra no carro... Quando entra no carro e precisa de foco para dirigir, conecta o celular no painel e abre o mapa da Apple no CarPlay. Só por causa daquela interface calminha, limpa, sem propaganda de farmácia pulando na tela, sabe? É o melhor dos dois mundos. Usa um para desbravar e o outro para dirigir em paz. Bom, então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente for resumir o mergulho de hoje, fica claro que a gente deixou para trás aquele mapinha 2D chapado e entrou na era dos copilotos hiperinteligentes. Um assistente conversacional super complexo, focado em como cada pessoa quer interagir com o espaço, seja de carro, a pé, de bicicleta ou de cadeira de rodas. Prometendo tirar qualquer atrito e estresse do caminho. Mas olha, eu confesso que tem uma coisa não dita nesses relatórios que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Lá vem. Qual é a sua teoria? Imagina comigo. Se o mapa do carro agora prende a nossa rota preferida, acha a vaga certa na porta, e aí filtra tudo e só mostra o restaurante e o café que combinam com os nossos gostos de antes,
Será que a gente está explorando a cidade de verdade? É um ponto profundo. Ou será que a gente está só vivendo dentro de uma bolha de conforto perfeitamente desenhada por um algoritmo, né? A gente só circula no mesmo loop previsível. Fique reflexivo agora. A tecnologia prometeu abrir a cidade inteira para a gente ir na tela do painel, mas talvez ela só esteja asfaltando uma rodovia super rápida em direção aos nossos próprios hábitos do passado. O fim glorioso das descobertas por acidente, sabe? Quando você entrava numa rua errada e achava um lugar incrível que não tinha nada a ver com você. É um preço invisível dessa conveniência extrema. Uma reflexão pesada pra gente fechar. Quero agradecer muito a quem acompanhou a gente nessa discussão hoje. Da próxima vez que vocês destravarem o celular no trânsito para pedir uma rota, Dei uma boa olhada na tela e pense em quem está realmente no controle do volante, hein? pois é, fiquem ligados e a gente se vê na próxima análise profunda. Tchau, gente! Um abraço, até a próxima.